5 questões aí, ó, para treinar o seu nível de matemática. Tenta resolver essa primeira questão aqui, ó, que ninguém conseguiu acertar. Um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo. Quanto pesa um tijolo e meio? Pessoal, essa questão aqui, ó, deu muito o que falar aí na internet. Ninguém conseguiu achar um método mais fácil de resolver, beleza? Eu vou explicar pelo método aqui, mas eu quero saber se você encontrou uma maneira mais simplificada, beleza? Então, ó, você coloca aí embaixo para mim nos comentários qual a resposta você acha que é a correta e qual foi o seu método de resolução aí, beleza? Para ver se você vai encontrar uma maneira mais fácil do que eu vou explicar nesse vídeo aqui. E já aproveita e deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Porque aqui no canal Romeu da Matemática tem vídeo todo santo dia. E é justamente feito aí para te ajudar, para você que está prestando vestibular, está estudando para concurso, beleza? E eu deixo sempre bastante conteúdo bacana na descrição do vídeo. Pessoal, como que a gente vai encontrar aqui, ó, a resposta correta? Bom, a gente sabe, pessoal, que um tijolo, ó, que para facilitar os nossos cálculos eu vou chamar de T, pesa 1 quilo mais meio tijolo, beleza? E o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai fazer um sistema de equação, onde muitas pessoas têm medo aí de letra na matemática, mas vai facilitar muito a nossa vida, pessoal. Olha só, se eu tenho um tijolo, beleza? Ó, um tijolo que é um T aqui, que eu chamei, beleza? Ele pesa, ó, 1 quilo mais meio tijolo. Então, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter 1T, vai ser igual aqui o seguinte, ó. Vou até escrever aqui de uma outra cor para você, para não confundir, beleza? Ó, 1T vai pesar o seguinte, ó. Vai pesar 1 quilo, beleza? Mais meio tijolo. Mais meio tijolo, ó, vou escrever aqui em vermelho. Mais 0,5T, beleza? E agora, pessoal, ó, como que a gente vai descobrir aqui o valor da nossa incógnita T aqui? A gente passa tudo que tem T para um lado da equação, beleza? E do outro lado a gente deixa ali os nossos números, ó. Então a gente vai ter o seguinte, ó, T, beleza, ó, menos 0,5T. Por que menos? Porque se ele tá aqui, ó, positivo depois do igual, passa para o outro lado negativo, beleza? Então vamos ter o seguinte, ó, T menos 0,5T vai ser igual a 1, beleza? Agora, ó, a gente pega aqui, ó, T menos meio, beleza? Vai dar o quê? Meio positivo T, que vai ser igual ao meu 1 aí, beleza? E quanto que vai ser o meu valor de T, pessoal? Ó, meu valor de T vai ser igual, ó, a 1, beleza? Ó, 1 dividido por meio, beleza? 1 dividido por meio, pessoal, se você tem dificuldade em matemática básica, eu estou deixando uma apostila bacana aí, ó, para você na descrição do vídeo. Mas 1 dividido por meio, pessoal, vai ser 2, beleza? E onde muitas pessoas vai errar aqui, pessoal, vai marcar a letra B, 2 quilos. Mas não é isso que está perguntando, beleza, pessoal? Não está perguntando o meu valor de T. Está perguntando, ó, quanto pesa um tijolo e meio, beleza? Ó, eu quero saber, ó, qual que é o valor, ó, de 1,5T, beleza? E para eu descobrir esse valor, pessoal, o que a gente vai fazer, ó? Eu simplesmente vou substituir o meu T aqui, ó, por 2, que eu já sei que é, beleza? Ó? Então eu vou ter o seguinte, ó, 1,5 vezes 2 vai ser igual ao quê, pessoal? Vai ser igual ao meu 3, beleza? Ó? Então, ó, essa é a nossa resposta a essa questão, ó. Um tijolo e meio pesa 3 quilos, ó, gabarito letra C aqui. E aí, você acertou essa primeira questão, errou, ficou na dúvida? Vai colocando aí embaixo para mim nos comentários que eu vou te ajudar, beleza? E já fica com a próxima questão aqui, ó. Vamos ver se você vai conseguir resolver ela. Todos erraram essa questão de matemática básica aqui. Você saberia resolver essa equação de fatorial aqui, que é expressa por 4 fatorial dividido por 4 duplo fatorial? Seria 1, 2, 3 ou 16? Já comentou aí qual que é a resposta que você acha que é desse exercício? Então, primeiro que a gente precisa saber aqui para resolver é o que significa esse símbolo aqui. Como eu já disse, essa questão envolve fatorial, então esse símbolo aqui vai expressar o nosso fatorial. Calma, se você não sabe o que é fatorial, eu vou te explicar aqui do jeito mais fácil que tem. Aqui, ó, a gente tem um duplo fatorial. Não foge muito do fatorial comum, pessoal. Duplo fatorial, não foge muito do fatorial comum. O que viria a ser um fatorial, pessoal? Um fatorial seria, por exemplo, 4 aqui, seria o próprio 4 vezes todos os seus antecessores. Por exemplo, os antecessores de 4 é 4, 3, 2 e 1. Então, o fatorial seria nada mais, nada menos que multiplicar o 4 por todos os antecessores de 4.
4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso que seria esse nosso fatorial. Mas nessa nossa questão aqui, nós não vamos precisar saber qual que é o resultado dessa equação aqui. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Porque esse duplo fatorial aqui embaixo, que eu já vou explicar como funciona, vai nos ajudar a chegar numa resposta mais simplificada. Então a gente não vai precisar fazer tanta conta mentalmente. Então esse é o objetivo aqui do canal. Eu aplicar o método mais fácil que tem para vocês, certo? Então, pessoal, esse duplo fatorial significa o seguinte: a gente tem um número n, por exemplo, o nosso 4 aqui, que é o nosso número n, é a mesma coisa do fatorial normal, só que a diferença é que no duplo fatorial eu vou multiplicar apenas os números que são ímpares ou pares, dependendo desse nosso número n. No caso, pessoal, a gente tem um 4. O 4 é o quê? É um número par, certo? A gente tem os números pares aí, então, ó, pares. 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Aqui, no caso, o que a gente vai pegar? Se a gente tem o nosso fatorial de 4, o nosso duplo fatorial de 4 seria a multiplicação de todos os antecessores de n, que seria o nosso 4, que sejam pares. No caso, a gente tem somente o 2 e o 4, certo, pessoal? Somente 2 e 4 são pares nessa sequência aqui. Então, o que a gente faria nesse duplo fatorial? Apenas multiplicaria o 4 vezes 2, certo? Então, esse seria o nosso duplo fatorial de 4. E como que ficaria nessa nossa questão aqui, pessoal? Ó, o 4 fatorial, como a gente calculou lá, seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? E por que eu disse que não precisa calcular isso? Porque embaixo a gente vai ter um 4 vezes 2, que seria o nosso duplo fatorial. E a gente pode cancelar aqui, pessoal. Corta 4 com 4, corta 2 com 2. E o que sobra aqui para a gente, pessoal? Somente o 3 vezes o nosso 1, certo? E qual que é o resultado aqui, pessoal? 3. Porque aqui embaixo a gente cortou tudo, vai sempre ficar um 1, certo? Então, 3 vezes 1 dividido por 1 é a mesma coisa que 3, certo? Então, o nosso gabarito dessa questão, pessoal, é a letra C. É por isso que muitas pessoas erraram esse exercício. Não saberia aplicar aqui esse duplo fatorial. Mas eu espero que tenha ajudado você. Quanto é 2 mais 10 dividido por 2 menos 6? Você sabe a resposta dessa equação aqui, pessoal? Seria 0, 1, 2 ou 3? Se você sabe, coloca aí embaixo para mim nos comentários. Seria a letra A, a letra B, a letra C ou a letra D? Mas já vou avisando aqui. Se você colocou 0, você errou. 99% das pessoas erram esse tipo de exercício. E eu vou explicar aqui nessa aula aqui exatamente por que a maioria das pessoas erram esse tipo de questão, embora seja considerada nível fácil. Então, pessoal, já colocou essa resposta aí embaixo? Então vamos começar a resolver aqui. Pessoal, como que a gente vai começar a resolver essa questão aqui? Primeiro de tudo, a gente precisa saber aí, né, ter conhecimento do nosso famoso amigo PEMDAS. Relaxa, relaxa. Se você não sabe o que é o PEMDAS, eu vou te explicar. Tá. O PEMDAS, pessoal, nada mais, nada menos é do que uma palavra utilizada para a gente memorizar uma sequência de operações que a gente vai fazer para resolver esse tipo de equação aqui, ó. Esse tipo de equação aqui eu falo que é quando envolve aqui, ó, mais de uma operação. Ó. A gente tem um mais aqui, ó, a gente tem um divisão aqui, a gente tem um menos. Como que a gente vai começar resolvendo esse exercício? A maioria das pessoas começam assim, ó, 2 mais 10, aí dá 7, 12 dividido por 6, aí dá 6 menos 6 dá 0. Mas tá errado, pessoal, não é assim. Primeiro, ó, com o nosso amigo PEMDAS, ele diz o seguinte, ó, a gente resolve os parênteses primeiro, que é por isso desse P, o exponencial, depois a gente resolve a multiplicação, depois a divisão, depois a adição e, por fim, a subtração, pessoal. E qual que são as operações matemáticas que a gente tem nesse exercício aqui? A gente tem a adição, que é aqui, ó, a adição. A gente tem a divisão, que é aqui, ó, pessoal, divisão. E a gente tem a subtração, ó, que é aqui. Então, a gente vai começar a resolver esse exercício aqui, pessoal, pela divisão.
Porque aqui, ó, o PEMDAS, ele determina qual que é a priorização das operações, né? Ó. Então, primeiro a gente resolve parênteses. Parênteses é mais forte do que uma divisão. Exponenciação é mais forte do que uma divisão. Aqui, ó, com essas três equações que a gente tem, ó, esses três métodos matemáticos aqui que a gente teria que divisão seria o principal, né, que a gente começaria resolvendo, seguida da adição e, por fim, da subtração. Então, começando pela adição, a gente teria 10 dividido por 2. 10 dividido por 2, a gente teria o quê? 5. E depois da adição, pessoal? Quer dizer, da divisão. Depois da divisão, a gente vai para a adição, que é a nossa segunda aqui, operação matemática que a gente vai começar a resolver. Mas antes disso, ó, vamos começar a escrever aqui, ó, reescrever, no caso, a nossa operação como ficou. Depois de ter feito a divisão, a gente teve o seguinte, ó, 2 mais 5 menos 6. Então, a gente já pode começar a fazer a adição. Fazendo a adição, a gente teria 2 mais 7, 2 mais 5, que daria 7, e 7 menos 6. Por fim, a gente faria o quê? A subtração, que seria 7 menos 6, que daria o nosso 1, que é essa a nossa resposta do exercício, pessoal. A letra B, o gabarito dessa questão aqui é a letra B. Quanto é 9 menos 6 dividido por 2 vezes 2? Seria 1, 2, 3 ou 4? Coloca aí embaixo para mim nos comentários qual que é a resposta desta questão. Seria a letra A, a letra B, a letra C ou a letra D? Então, pessoal, como que a gente vai resolver essa questão aqui? Isso aqui é uma questão que resolve a partir do método PEMDAS, pessoal. Se você não sabe o que é o PEMDAS, calma aí que eu vou explicar para você. Mas não é nada um bicho de 7 cabeças, é algo muito conhecido na matemática, mas talvez você não saiba, mas eu vou explicar o que ele é. Pessoal, o PEMDAS ele é utilizado basicamente para a gente memorizar uma sequência de operações que vamos fazer para resolver equações que tenham mais de uma operação matemática. Por exemplo, aqui nessa equação 9 menos 6 dividido por 2 vezes 2, a gente tem três operações matemáticas. E quais seriam elas? A divisão, que é essa aqui, a subtração, que seria essa aqui, e a multiplicação, pessoal. Então, a gente tem três operações matemáticas aqui, ó. Divisão, multiplicação e subtração, pessoal. Então, quando a gente tem mais de uma operação matemática, a gente utiliza nosso amigo PEMDAS para determinar qual que vai ser a prioridade de operações aqui. Qual que eu vou resolver primeiro? Se vai ser a divisão, multiplicação ou subtração. E esse PEMDAS diz assim, pessoal. Primeiro, eu resolvo os parênteses. Esse P aqui é de parênteses. Depois, eu resolvo os expoentes. Então, o expoente está aqui em segundo lugar. A multiplicação em terceiro. A divisão em quarto. A adição em quinto. E a subtração, pessoal, em sexto. Só que tem aqui um trocadilho, pessoal. Por exemplo, se eu tiver parêntese e expoente na mesma equação, eu resolvo seguindo a equação da esquerda para a direita. Ou seja, por exemplo, eu começo aqui, ó, 9 menos 6, aí depois eu continuo, entendeu? Por exemplo, se eu tivesse mais de uma relevância aqui. No caso, nesse exercício vai ter, porque a gente tem multiplicação e divisão. Aqui, ó, multiplicação e divisão, então segue o mesmo princípio. Aqui, ó, seguindo essa relevância do PEMDAS, a gente resolveria primeiro a multiplicação e depois a divisão. Mas como tem as duas aqui, pessoal, concorrendo, a gente vai resolver sempre da esquerda para a direita. Ou seja, aqui a divisão está na esquerda, então ela vai ser resolvida primeiro do que a multiplicação. Ficou claro? E aqui, pessoal, a adição ou a soma, aqui pode ser tanto uma, tanto quanto a outra. Aqui, nesse caso, não tem concorrência. No caso da multiplicação, tem. Então, por isso que a gente usa esse critério da esquerda para a direita. Vai ficar muito mais claro quando a gente resolver esse exercício aqui, ó. Então, pessoal, seguindo esse critério do PEMDAS, a gente não tem parênteses. Então, se a gente não tem parênteses, a gente não vai precisar resolver essa primeira aqui, então. A expoente, pessoal, a gente também não tem expoente. Multiplicação, pessoal, a gente tem multiplicação. Mas como a gente também tem divisão, aqui a gente tem concorrência.
sempre vai ser em pares, pessoal, a concorrência. A única que não vai ter concorrência vai ser a adição e subtração, porque é irrelevante, né? Eu somar ou subtrair, independente da ordem. Então, pessoal, entre multiplicação e divisão, seguindo esse critério da esquerda para a direita, quem vem primeiro é a divisão. Então, por isso, eu vou resolver 6 dividido por 2 primeiro. 6 dividido por 2, pessoal, daria 3. 3 aqui, certo? Então, reescrevendo essa equação aqui, pessoal, depois de a gente ter feito essa regra da esquerda para a direita, a gente teria assim, ó, 9 menos 3, que eu calculei ali, vezes 2. Agora, pessoal, a gente resolveria a multiplicação, que ela está seguindo essa divisão. Então, seguindo essa ordem de esquerda para a direita, após a divisão a gente teria a multiplicação. Mas atenção, hein? A gente vai ter que multiplicar o valor que a gente calculou aqui, ó, que é o 3. Por isso que eu reescrevi, pessoal. Muito importante você sempre reescrever a equação, seguindo esse critério do Pendas. Então, ó, reescrevendo aqui, ó, aqui embaixo, ó, 9 menos 3 vezes 2, pessoal, daria 6, certo? E agora, ó, aquilo que eu disse, pessoal. Aqui, no caso, se tivesse mais aqui uma operação de adição, seria irrelevante. A gente não precisaria seguir esse critério de esquerda para a direita. Aqui simplesmente daria 9 menos 6, que seria, pessoal, o nosso 3. Então, o gabarito dessa questão aqui seria a letra C, pessoal. Qual é o resultado da seguinte expressão matemática? Essa questão de matemática básica aqui, a maioria erra a resolução. E eu vou explicar nesse vídeo por quê. Você conhece esse símbolo aqui, ó? Comenta aí embaixo para mim se você conhece ou não. Poucas pessoas conhecem esse símbolo aqui na matemática. Pessoal, qual que seria a resposta dessa questão? Seria 1, 6, 24 ou 25? Você sabe a resposta desse exercício? Então, pessoal, como que a gente resolveria essa questão de matemática básica aqui? Primeiro de tudo, você tem que saber o que significa isso aqui, pessoal, esse hashtag. Quem conhece redes sociais sabe que hashtag é utilizada para outros fundamentos, mas na matemática tem um conceito chamado de primordial. Primordial. O primordial, pessoal, é esse hashtag. Não tem nada a ver com primo de parente, não, mas sim primo da matemática. Os números primos, pessoal, que a gente conhece, que são aqueles divisíveis por ele mesmo ou por 1, que seria 2, 5, 7 e assim por diante, pessoal. E um erro que muitas pessoas cometem aqui, ó, é colocar o número 1 como se fosse primo. Mas o número 1, pessoal, não é primo. O número 1 é o número neutro, pessoal. É o número neutro da matemática. Embora não vai fazer diferença na nossa resolução aqui, mas muitas pessoas cometem esse erro, beleza? Os números primos começam a partir do 2. Então, pessoal, o primordial, ele diz que o número que antecede ao símbolo, no caso aqui o nosso símbolo, que eu vou chamar de n, terá todos os seus antecessores, todos os números antecessores a 5, multiplicados pelos outros que sejam primos, semelhante ao fatorial, pessoal. No caso, se a gente tivesse o fatorial aqui, ó, 5 fatorial, a gente teria a multiplicação de todos os antecessores de 5, que seria 5, 4, 3, 2 e 1. No caso, pessoal, do primordial, a gente vai multiplicar somente os números primos. Quais os números primos a gente tem aqui, pessoal? Ó, o 5, que é só dividido por 5 e ele mesmo. O 4 não pode ser, pessoal, porque o 4 ó, pode ser dividido por 2. 4 dividido por 2 daria 1 inteiro 2. Então, o 4 não é primo. O 3, pessoal, o 3 também é primo. Porque o 3 só é dividido por ele e por 1, certo? Então, ó, pessoal, aqui faltou um 3 também, ó. 2, 3, 5 e assim por diante. Então, ó, o 3 é primo. O 2, pessoal, o 2 é primo? Sim, só é dividido por 2 e por 1. 1 é primo, pessoal? Não. O 1, pessoal, é o número neutro, como eu já disse ali anteriormente. Neutro. Então, ó, o nosso 5 hashtag, que seria o nosso 5 primordial, seria o seguinte, pessoal, ó, 5 primordial seria 5 vezes 3 vezes 2, certo? Então, ó, como que ficaria a nossa equação aqui, ó? Seria 5 primordial, seria 5 vezes 3
vezes 2. E embaixo, pessoal, é um 5 comum. Então, ó, dividido por 5. Aqui a gente dá para simplificar 5 com 5, certo? Porque eu estou dividindo, ó, 5 por 5. Então, daria 1, certo? Mas, enfim, ele fica oculto aqui. E, ó, o que nos resta, pessoal, é 3 vezes 2. Qual que seria a resposta, então? 6, pessoal. A resposta desse exercício aqui é a letra B, 6. E aí, você acertou essa questão aqui de matemática? Você sabia o que significava esse hashtag aqui, que é o primordial? Comenta aí embaixo para mim. Tô curioso em saber se você sabia ou não. Poucas pessoas sabem o que significa primordial esse hashtag aqui. Comenta aí embaixo se você ficou com alguma dúvida, porque assim a gente vai compartilhar conhecimento. A dúvida de um é dúvida de muitos, pessoal. Então, se você quer se tornar membro desse canal e ter acesso a diversos outros conteúdos, assim como esse, clique no botão aí embaixo, tornar-se membro, assim você vai estar colaborando com o meu trabalho aqui, pessoal, que é 100% voluntário. Então, vamos ficando por aqui. Compartilha esse vídeo aí com alguém que você acha que vai acertar ou errar essa questão aqui. Compartilha no grupo dos amigos aí, da família. E até o próximo vídeo.